aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao curso Programador de Dispositivos Móveis Avançado da plataforma Mais IFMG. Eu sou Eduardo Trindade, seu professor neste curso. Na aula de hoje, vou apresentar para vocês algumas das ferramentas que estaremos utilizando na construção do nosso projetinho prático. Tá? Eu já deixei separado aqui o link, de cada uma delas e ele se encontra também no e-book de vocês. Inicialmente o Expo, que nós já vimos para que serve, e nós estaremos aqui utilizando algumas funcionalidades na documentação do Expo. Como, por exemplo, a gente pode vir aqui em Docs do Expo e escolher algum componente aqui para a gente poder estar trabalhando, certo? A questão mesmo de estilo de imagem, adicionando uma imagem, criando um botão, tem várias opções aqui para a gente poder estar escolhendo. Do Expo, o que a gente vai utilizar aqui em sua documentação são as fontes customizadas, tá? Então a gente vai vir aqui no Expo e nós vamos trabalhar com fontes customizadas. Isso para que a gente consiga alterar uma fonte no nosso projeto, Então vocês podem estar escolhendo uma fonte aí do agrado de vocês e o link direto aqui do Expo, para alterar a fonte é esse aqui, ó. Em Grids, vocês vêm aqui em Fontes e aqui ele mostra como que a gente usa uma fonte no Expo. A gente tem que instalar o Expo Fonte e seguido aqui da fonte que a gente quiser. Essa aqui é a fonte Inter. Eu vou mostrar aqui no projeto que a gente vai instalar a fonte Roboto. Então a gente vai fazer a instalação desse pacote, tá? Já vou deixá-lo aqui separado. O Async Storage, a gente viu aí também que ele vai ser utilizado e a gente pode estar trabalhando com o Async Storage para poder guardar algum dado aqui numa base de dados local, no nosso projeto. Então a gente vai trabalhar um pouquinho com Async Storage mais para frente para a gente poder ver como que funciona. O Phosphor Icons é uma biblioteca muito interessante que fornece para a gente diversos ícones, para a gente poder melhorar a visibilidade ali, da nossa aplicação, a interface. Então aqui a gente tem vários ícones aqui, a gente pode estar explorando aqui, pesquisando por nome e conforme a gente for avançando aqui na aplicação, a gente vem cá e escolhe o ícone que a gente precisar. O Native Base, ele vai ser um framework fantástico para a gente poder estar trabalhando, porque ele já fornece para a gente diversos templates prontos, diversos componentes aqui de interface já implementados. E o mais incrível disso tudo é que esses componentes eles são extremamente responsivos, Grande parte dele já traz a responsividade, então ele vai servir para qualquer tela. Então a gente vai vir aqui depois em Get Started e aqui a gente vai ter a opção de instalar o Native Base, Então a gente pode vir aqui no guia de instalação dele e aí ele vai falar para instalar dentro de um projeto com Expo, que é o que a gente vai estar fazendo. Então quando a gente quiser instalar com o projeto do Expo, ele vai perguntar se é um novo projeto ou se é um projeto existente. Eu vou utilizar o projeto existente porque eu vou criar um projeto aqui agora, do zero. Então eu vou criar aqui com Expo init e eu vou chamá-lo aqui de projeto, vou chamar de MyBooks, ao invés de chamar de projeto, que a gente vai fazer um projetinho aqui que lista os livros, Vamos chamar de meus livros o projeto, para a gente mostrar como o usuário pode salvar um livro ali em uma lista. Então eu vou inicializar aqui, vou esperar só ele me perguntar se eu quero utilizar o Berry Workflow, e eu vou fazer uso dele sim. Então eu vou vir aqui e vou escolher o template. Bom, vamos deixar ele baixando o template aqui. O que a gente vai precisar fazer é, no projeto existente, fazer a instalação do Native Base. E depois a gente vai falar, que é o objetivo aqui principal nessa semana, é falar sobre o React Navigation. Então a gente vai entender como que funcionam as navegações dentro do React Native.
Então, o React Navigation ele vai ser o framework que a gente vai estar utilizando, que vai possibilitar a gente navegar entre as telas, tá? E aqui ele tem várias e várias instruções do que a gente deve fazer. Inclusive aqui no Getting Started ele traz para a gente quais são os pacotes, né, requeridos para instalação, que é o React Navigation Native, e ele possui dependências, duas dependências que precisam ser instaladas, que é o React Native Screens e o React Native Safe Area Context. Então a gente vai ter que fazer a instalação dessas duas juntamente com o pacote do React Native, do React Navigation. Além disso, o React Navigation, né, a gente não precisa simplesmente instalar ele na sua versão base. A gente vai escolher qual tipo de navegação a gente quer utilizar. Então eu posso vir aqui, ó, em guias, e a gente pode ver que temos a Tab Navigation, né? O que seria uma Tab Navigation? A gente vai ver como que implementa uma Drawer Navigation. Olha só, aquela navegação que a gente arrasta para o lado e ele aparece um menu, tá? Na Tab aqui a gente pode criar Bottom Tab, que vai ser aqueles botõezinhos mesmo que ficam na parte inferior da tela, na horizontal. Redes sociais tem muito disso, aplicativos de compra, né? E-commerce também tem muito disso. Então a gente pode estar configurando esse tipo de navegação. Além disso, a Stack Navigator, que a gente vai estar vendo também, que é aquela navegação em formato de pilha, né? Quando a gente está numa página e vai para outra. Então a gente vai só pressionando em botões e avançando páginas, por exemplo. E a gente consegue, com esse tipo de navegação, utilizar um go back, ou seja, voltar para a última página que a gente estava antes de navegar. Então a gente vai ver aí como que trabalha com esse React Navigation também, tá? Então essas aqui são as principais ferramentas, né, que a gente vai estar trabalhando a partir de agora. Se aparecer outras, eu vou abrindo o site aqui e a gente vai visualizando um pouco a documentação dela, tá bom? Sobre o projeto que eu estava iniciando, ele acabou de abrir aqui, ó, já criou, eu posso entrar na pasta, né, CD My Books. E agora eu posso abri-lo no Visual Studio Code e a partir deste momento eu vou encerrar o meu terminal aqui, porque eu vou utilizar o terminal do próprio VS Code, tá? Vou estar utilizando aqui o terminal do próprio VS Code. Só que por enquanto eu nem vou startar o projeto, porque a gente já vai fazer aqui algumas instalações para estar adiantando, né? O projeto veio aqui criado do zero e na próxima aula que a gente vai dar sequência aí no começo da implementação, tá? Então vamos começar instalando o React Navigation. A gente pode instalar o React Navigation primeiro aqui. Então vamos começar aqui pelas dependências que ele precisa. Então eu vou aqui em terminal, novo terminal, vou fechar o package aqui por enquanto. Agora meu terminal inicializar, né? Vou limpar aqui e vou dar um Ctrl V. Então, expo install, vou instalando aqui as dependências. Assim que ele finalizar essa instalação das dependências, eu já vou vir aqui, eu vou utilizar o Yarn, tá? Nesse projeto, e eu vou copiar aqui o React Navigation Native para poder fazer a instalação dele. Vamos aguardar. Instalação que não costuma demorar, tá, gente? É bem rapidinho, ó. Já foi a primeira. Agora o React Navigation Native, né, que eu estou instalando. Enquanto ele instala, eu vou abrir aqui novamente a documentação, ele já instalou. E aqui, ó, Hello React Navigation, ele traz para mim o primeiro tipo de navegação, que é com a Native Stack. Então eu vou copiar também a Native Stack e vou instalá-la aqui. Fizemos a instalação do Native Stack. Aqui ele mostra como que a gente pode estar configurando, né? Eu vou fazer a configuração com vocês em breve. Vamos vir aqui no Native Base, né? E dentro de um projeto existente, igual eu falei, a gente vai fazer a instalação dele. Então ele pode ser
instalado aqui via Yarn ou via NPM, tá? Além disso, ele tem as dependências dele, que são o React Native SVG e o React Native Safe Area Context. O Safe Area Context a gente instalou aqui com o React Navigation, né? Posso até abrir o package.json aqui, ó. Então não há necessidade de eu instalá-lo novamente. Então eu vou pegar aqui somente a instalação aqui do React Native SVG. Vou fazer a instalação dela. O Expo está realizando a instalação utilizando o pacote do Yarn, né? Por isso que eu estou utilizando também o Yarn separadamente. E aqui o Yarn Edge Native Base, que eu vou estar copiando também. Já instalou. Vamos instalar também o Yarn Native, o Edge Native Base. Vai estar instalando ali. Vamos instalar de uma vez também o Async Storage, né? Vamos deixar tudo instalado já. O Native Base, gente, que eu estou instalando aqui, tá? Ele vai permitir esse uso de bibliotecas de componentes de terceiro e vocês vão ver como que isso vai otimizar, né, e agilizar o nosso processo de desenvolvimento, tá? Ele vai ser um processo bem mais rápido do que se a gente fosse criando view por view, text por text. Então ele é uma biblioteca de componentes aí muito acessível e com muita utilidade, tá? Recomendo aí que vocês deem uma olhada na documentação dele, né? A gente não vai ficar aqui lendo tudo que ele faz, mas vocês podem consultar a documentação oficial para poder explorar ali as possibilidades e instalações dos componentes para uso. Agora eu vou fazer a instalação aqui do Async Storage. O Async Storage ele instala bem rapidinho. Então eu já vou aqui até avançar para o Phosphor Icons, né? Que serão os ícones que nós iremos utilizar. Então a gente pode descer aqui na documentação e aqui embaixo, ó, ele tem sobre os projetos relacionados e eu quero o Phosphor com React Native, né? Então eu clico aqui e olha só que bacana, pessoal. Ele traz aqui, né, os ícones que a gente vai estar utilizando e simplesmente um Yarn Edge Phosphor React Native para a gente poder instalar ele. Depois, para poder utilizar é muito fácil, ó, a gente vai só importar o ícone que a gente quiser de dentro do Phosphor React Native e vamos usar esse ícone passando cor. A gente pode passar a cor, pode passar tamanho, pode passar algumas propriedades para ele aqui. Tá? Então vai ser bem legal, é muito fácil de utilizar esses ícones, ó, e é uma biblioteca muito bacana, tá? Que eu recomendo aí fortemente que vocês conheçam e utilizem. Algumas pessoas reclamam da instalação do Phosphor quando não utiliza o Yarn. Parece que com o NPM ele costuma demorar mais, costuma travar. Eu não sei se o Phosphor já resolveu esse probleminha, tá? Mas se por acaso vocês estiverem utilizando NPM e ele demorar na instalação, experimentem instalar com o Yarn para poder ver se vai, tá? Então eu vou fazer a instalação do Phosphor aqui e quando ela terminar, olha o tanto de coisa que a gente já vai ter instalado. Instalamos o Async Storage, instalamos todo o nosso pacote aqui de navegação que a gente vai estar utilizando, instalamos o Native Base, instalamos o Safe Area Context, o Native Screens, tá? O Native SVG, para lidar com essas imagens também dos ícones, e o Native Web já veio aqui, né? Ele não foi instalado não, mas aqui a gente tem muitas dependências instaladas já, e eu acredito que elas vão atender muito bem a gente. O que talvez tenha faltado aqui era a questão da fonte, né? Então eu deixei aberto a fonte aqui do Expo e a gente pode estar instalando ela. Então eu vou fazer um Expo Install, Expo Fonte, ele vai instalar dois pacotes, tá? O Expo Fonte e o Expo Google Fonts, a fonte que eu quiser. Então eu vou usar Roboto. Então eu vou copiar esse comando aqui. Só esperar o Phosphor, tá vendo que ele demora um pouquinho realmente, né? Vamos esperar ele fazer a instalação e a gente passa aí pro nosso pacote.
Lá no e-book também eu deixei para vocês esse passo a passo aí. Lá ele está com o NPM, se não me engano, tá? Tanto faz, quem tiver o YARN instalado e quiser usar, quem não tiver o YARN e quiser fazer as instalações com o NPM, dá tudo certo também. Só aguardando o Phosphor terminar para a gente poder instalar aqui o último pacote dessa aula. Está bem no finalzinho já. Bom, ele finalizou aqui a instalação do Phosphor Icons. Realmente ele demorou um pouquinho, tá? Então é só a gente ter um pouquinho de paciência e aguardar. Agora eu vou instalar quem? A fonte, só que eu não vou instalar a fonte Inter. Eu vou instalar a fonte Roboto, tá? Se vocês quiserem utilizar outra fonte aí, fiquem à vontade. Só consultar a documentação do Expo e as fontes no Google lá para poder escolher a fonte de vocês. Eu vou fazer aqui a instalação. Eu optei por fazer todas essas instalações aqui juntas nessa aula, né, para que vocês não percam nenhum pacote aí que a gente está instalando. Porque se eu fosse fazer a cada aula, talvez vocês esquecessem aí de instalar algum pacote desse. Ele está instalando aqui tanto o Expo Fonte quanto o Expo Google Fontes Roboto. Então vamos ver aqui como ficou. Olha lá. Roboto instalada, Expo Fonte instalada. Todos os pacotes aqui que eu pedi para ele instalar, ele já instalou. Né? O Phosphor está aqui, React Native. Então está tudo instalado. A partir de agora, a gente já está pronto para dar início à nossa aplicação. E nessa aplicação, a gente vai ter uma diferença para os exemplos que eu vinha fazendo anteriormente. O primeiro deles, a parte visual da aplicação, os componentes não serão mais view e text, né, do React Native. Nós vamos usar os componentes prontos do Native Base. E uma outra mudança é que a partir da próxima aula a gente vai migrar o nosso projeto para o TypeScript. Então eu falei que ia mostrar para vocês um pouco de TypeScript. Então a gente vai sair do JavaScript aqui, convencional, e nós vamos utilizar uma linguagem que já é tipada. Tá bom? Então na próxima aula a gente continua.